Egito Antigo, uma das civilizações mais antigas e influentes da história humana, floresceu por mais de 3 milênios ao longo das margens do rio Nilo, no nordeste da África. Sua história pode ser rastreada desde os primórdios da pré-história até a conquista pelos romanos em 30 a.C., marcando um período de desenvolvimento cultural, político e tecnológico que deixou um legado duradouro para a humanidade. História e evolução do Egito Antigo. A história do Egito Antigo é tradicionalmente dividida em 3 grandes períodos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império, cada um caracterizado por dinastias de faraós e eventos que moldaram a identidade e a evolução da civilização egípcia. Os primórdios do Egito remontam ao período pré-dinástico, por volta de 300 a.C., quando os primeiros assentamentos agrícolas começaram a surgir ao longo do Nilo. Estes primeiros habitantes aprenderam a cultivar e a domesticar plantas, aproveitando as cheias anuais do rio para irrigar suas terras. A unificação do Egito, simbolizada pela lenda de Narmer, marca o início do período dinástico e o estabelecimento do primeiro estado centralizado conhecido na história. O Antigo Império foi dominado pelos faraós da 4ª a 6ª dinastias, um período de grande estabilidade política e cultural. Durante este tempo, os egípcios construíram as primeiras pirâmides, como as de Saqqara e Gizé, projetadas como monumentos funerários para os faraós e repletas de artefatos preciosos e inscrições hieroglíficas que documentam suas vidas e conquistas. O declínio do Antigo Império levou ao período do primeiro período intermediário, marcado por fragmentação política e instabilidade. Os nomarcas, governadores provinciais, ganharam poder desafiando a autoridade central dos faraós e levando a um período de rivalidades e conflitos regionais. O Médio Império foi um período de reunificação e renovação sob a 12 e 13 dinastias. Foi durante este período que os faraós retomaram o controle centralizado, expandiram o comércio e a influência cultural e construíram monumentos como o Templo de Karnak em Tebas. A arte e a literatura floresceram, refletindo um renascimento da identidade egípcia após os tumultos do período anterior. O segundo, período intermediário, testemunhou o enfraquecimento da autoridade central egípcia e a invasão de povos estrangeiros, incluindo os Hyksos, que dominaram partes do Baixo Egito. Este período foi caracterizado por uma mistura de influências culturais e uma dinâmica política complexa, até que os faraós nativos do Egito finalmente expulsaram os Hyksos e restauraram a unidade do reino. O Novo Império marcou o apogeu do Egito Antigo com os faraós das 18, 19 e 20 dinastias, expandindo o império para o Levante, a Núbia e além. Faraós notáveis como Hatshepsut, Tutankhamon, Ramsés II e Amenófis IV, Akhenaton, deixaram um legado de construções monumentais, reformas religiosas e diplomacia internacional que elevaram o Egito ao status de potência global. O período de declínio, conhecido como Terceiro Período Intermediário, viu a influência estrangeira crescer novamente, com invasões líbias e núbias que fragmentaram o Egito em estados menores e enfraqueceram a autoridade central. Durante este tempo, a cidade de Tebas emergiu como um centro cultural e religioso, desafiando a hegemonia tradicional do Baixo Egito. O período tardio viu a ascensão e queda de dinastias locais e invasões estrangeiras, culminando com a conquista do Egito pelos persas aquemênidas em 525 a.C. e posteriormente por Alexandre o Grande em 332 a.C.
A cultura helenística floresceu no Egito sob o domínio dos Ptolomeus, culminando na famosa Biblioteca de Alexandria e na fusão de elementos egípcios e gregos na arte, arquitetura e filosofia. A conquista romana do Egito, em 30 a.C., trouxe o país sob o domínio imperial, encerrando formalmente a era faraônica e iniciando uma nova fase na história egípcia. O Egito continuou a ser um centro cultural e econômico vital durante o Império Romano e além, influenciando o desenvolvimento do cristianismo e do pensamento religioso no mundo antigo. O legado do Egito Antigo é vasto e diversificado, permeando a arte, a arquitetura, a religião, a ciência e a filosofia. Suas pirâmides, templos, esculturas e papiros são testemunhos da engenhosidade técnica e da devoção espiritual de uma civilização que se estende por milênios. Os grandes faraós e seu legado. Os grandes faraós do Egito Antigo deixaram um legado impressionante que perdura até os dias de hoje. Conhecidos por seu poder absoluto e divino, esses líderes governaram o Egito por milênios, moldando não apenas a política e a economia, mas também a cultura e a religião do antigo reino. Um dos faraós mais conhecidos é Quéops, da quarta dinastia, responsável pela construção da Grande Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esta estrutura monumental, erguida como túmulo real, representa não apenas a grandiosidade arquitetônica dos egípcios, mas também sua habilidade técnica e organizacional. Outro faraó icônico é Ramsés II, da 19ª dinastia, também conhecido como Ramsés o Grande. Ele expandiu vastamente o Império Egípcio, consolidando o controle sobre territórios que se estendiam do Levante até a Núbia. Ramsés II é lembrado por suas campanhas militares, seus monumentais templos em Abu Simbel e seu status como faraó mais longevo da história egípcia. Tutankhamon, da 18ª dinastia, alcançou fama mundial devido à descoberta quase intacta de sua tumba em 1922 por Howard Carter. Seu túmulo revelou um tesouro de artefatos preciosos, pinturas murais e estatuetas que forneceram insights valiosos sobre a vida cotidiana e as crenças religiosas dos antigos egípcios. Hatshepsut, também da 18ª dinastia, é uma figura singular na história egípcia por seu reinado como faraó mulher. Ela assumiu o poder após a morte de seu marido e corregente, Tutmoses II, e governou com habilidade diplomática e administrativa. Hatshepsut é lembrada por suas inovações arquitetônicas, incluindo o Templo de Deir el-Bahari, e por sua campanha comercial com a terra de Punt. Akhenaton, outro faraó da 18ª dinastia, é conhecido por sua revolucionária reforma religiosa. Ele introduziu o monoteísmo ao promover o culto exclusivo ao deus solar Aton, deslocando os tradicionais cultos religiosos politeístas do Egito. Apesar de sua breve influência durante seu reinado, a tentativa de Akhenaton de reformar radicalmente a religião egípcia teve um impacto duradouro na história e na arte do Egito Antigo. Além desses faraós notáveis, outros governantes como Snefru, Senuseret III, Hatshepsut, Amenófis III, Cleópatra VII e Ptolomeu III deixaram sua marca na história egípcia através de realizações militares, culturais e diplomáticas. Cada um contribuiu para a riqueza e a complexidade da civilização egípcia, deixando um legado que continua a ser estudado e admirado pela humanidade até hoje. O legado dos grandes faraós se estende além das conquistas individuais para abranger a construção de templos imponentes, a promoção de artes e ciências, a expansão do comércio
e a codificação das leis. Sua influência reverbera na arquitetura monumental das pirâmides e templos, nas inscrições hieroglíficas que documentam suas vidas e conquistas, e nas práticas religiosas que definiram a espiritualidade egípcia. Em resumo, os grandes faraós do Egito Antigo são figuras centrais na história mundial, cujos feitos e legados continuam a inspirar admiração e estudo. Eles personificam o poder divino e terreno que caracterizava o papel do faraó na sociedade egípcia, deixando um testemunho duradouro de sua grandiosidade e impacto na civilização humana. Arquitetura no Egito Antigo. A arquitetura do Egito Antigo é uma das mais reconhecíveis e impressionantes do mundo antigo, refletindo não apenas o engenho técnico dos construtores, mas também as profundas crenças religiosas e a organização política da sociedade egípcia. Os monumentos grandiosos, erguidos ao longo de milênios, ainda fascinam e intrigam estudiosos e turistas, testemunhando a riqueza cultural e a habilidade técnica dos antigos egípcios. As pirâmides são, talvez, os exemplos mais emblemáticos da arquitetura egípcia. Construídas como túmulos para os faraós, essas estruturas massivas destacam-se pelo uso de blocos de pedra colossais, cuidadosamente cortados e empilhados. As pirâmides de Gizé, incluindo a Grande Pirâmide de Quéops, são marcos mundialmente famosos e foram construídas com precisão astronômica para servir como locais de sepultamento real e passagem para a vida após a morte. Os templos também desempenharam um papel crucial na arquitetura egípcia. Templos como Karnak, Luxor, Edfu e Abu Simbel são exemplos de complexos religiosos grandiosos dedicados a divindades como Amon-Ra, Ísis e Horus. Esses templos eram centros de culto e rituais, com enormes colunas decoradas, salas hipostilas e estátuas colossais dos deuses e faraós, que simbolizavam a conexão entre o divino e o terreno. Obeliscos, monólitos, esculpidos a partir de uma única peça de granito, também são características marcantes da arquitetura egípcia. Originalmente erguidos como símbolos de poder e devoção, essas estruturas altas e esguias foram frequentemente colocadas em pares nos templos e nos espaços públicos para honrar os deuses e os faraós. O obelisco inacabado em Assuã é um exemplo impressionante da magnitude dessas estruturas e do processo de construção egípcio. Além das pirâmides, templos e obeliscos, os egípcios antigos construíram outros monumentos notáveis. Os complexos funerários, como os no Vale dos Reis e no Vale das Rainhas, são locais onde os faraós e nobres foram enterrados com tesouros e artefatos preciosos para garantir uma passagem segura para a vida após a morte. As mastabas, túmulos em forma de retângulo com câmaras subterrâneas, precederam as pirâmides como locais de sepultamento. A engenhosidade dos arquitetos egípcios também pode ser vista em suas técnicas de construção. Eles desenvolveram métodos avançados de elevação e transporte de pedras, utilizando rampas inclinadas, alavancas e cordas para movimentar os enormes blocos de pedra necessários para as construções monumentais. A precisão matemática e astronômica aplicada na orientação das pirâmides para os pontos cardeais também é um testemunho da habilidade técnica dos construtores egípcios. A arte decorativa desempenhou um papel fundamental na arquitetura egípcia, com esculturas, relevos e pinturas murais, adornando os templos e tumbas. As esculturas colossais dos faraós, deuses e criaturas mitológicas destacam-se pela sua qualidade artística e pela maneira
como capturam a personalidade e o status divino dos retratados. Relevos esculpidos narravam eventos históricos, rituais religiosos e as conquistas dos faraós, fornecendo uma visão detalhada da vida e das crenças dos antigos egípcios. A arquitetura egípcia não se limitava apenas aos monumentos religiosos e funerários. Também incluía estruturas civis e administrativas, como palácios, fortalezas e cidades planejadas. Cidades como Tebas e Amarna foram centros urbanos importantes, projetados com ruas largas, casas de adobe e mercados movimentados que refletiam a vida cotidiana dos antigos egípcios. Em resumo, a arquitetura e os monumentos grandiosos do Egito Antigo são testemunhos impressionantes da civilização egípcia e de sua capacidade de criar estruturas duradouras que resistiram ao teste do tempo. Essas construções não apenas celebraram a riqueza e o poder dos faraós, mas também serviram como expressões de devoção religiosa, centros de aprendizado e administração, e símbolos de uma cultura que continuou a inspirar e fascinar o mundo ao longo dos séculos. A religião e mitologia do Antigo Egito desempenharam um papel central na vida cotidiana, na política e na cultura da civilização egípcia ao longo de milênios. Era uma religião complexa e multifacetada, permeando todos os aspectos da sociedade e oferecendo uma visão única da interação entre o mundo dos deuses e o dos humanos. Os egípcios acreditavam em uma vasta panóplia de deuses e deusas, cada um com atributos e características específicas que refletiam diferentes aspectos da natureza e da vida humana. Os principais deuses eram frequentemente representados em forma humana ou animal, e muitas vezes ambos ao mesmo tempo, como Ra, o deus Sol, representado com cabeça de falcão ou com um disco solar sobre sua cabeça, e Ísis, a deusa da maternidade, representada com um trono na cabeça. A mitologia egípcia incluía uma rica narrativa de criação, centrada no deus Atum, que surgiu do caos primordial e criou o mundo através de seu poder criativo. Esta cosmogonia deu origem a outras divindades importantes como Osíris, Ísis, Sete e Horus, cujas histórias dramáticas de nascimento, vida, morte e ressurreição refletiam conceitos fundamentais de renovação e ordem cósmica. O ciclo de Osíris, em particular, era central para a religião egípcia. Osíris, o deus da vegetação e do submundo, foi assassinado por seu irmão Sete, o deus do caos e do deserto, mas foi ressuscitado por Ísis e Horus para governar o mundo dos mortos. Esta história simbolizava a fertilidade da terra e a crença na vida após a morte, uma parte essencial da fé egípcia que orientava práticas religiosas e funerárias. Os egípcios desenvolveram rituais elaborados para honrar seus deuses, incluindo oferendas de alimentos, bebidas e incenso em templos e santuários. Os sacerdotes, encarregados de cuidar dos templos e de realizar cerimônias religiosas, desempenhavam um papel crucial como intermediários entre os humanos e os deuses, garantindo a harmonia e a ordem no cosmos. A crença na vida após a morte era fundamental na religião egípcia. Eles acreditavam que após a morte física, a alma, Ka, e o espírito, Ba, de uma pessoa, continuavam a existir no além, desde que o corpo fosse preservado através da mumificação e do sepultamento adequado. Os rituais funerários, incluindo a leitura dos textos das pirâmides e dos textos dos sarcófagos, garantiam que o falecido pudesse navegar com sucesso pelo mundo dos mortos e alcançar a vida eterna ao lado dos deuses. A arquitetura religiosa refletia a importância da religião na sociedade egípcia.
Os templos eram construídos com grande precisão e beleza, com colunas hipostilas, santuários internos e salas de oferendas dedicadas aos deuses. O templo de Karnak, em Tebas, é um dos exemplos mais impressionantes desta arquitetura sagrada, com suas fileiras de colunas gigantescas e hieróglifos elaborados que contam histórias de devoção e poder divino. Além dos deuses principais, os egípcios também veneravam uma série de seres mitológicos, como criaturas híbridas e animais sagrados como o escaravelho, associado à ressurreição e ao ciclo da vida. A mitologia egípcia incorporava elementos de magia e ritual, com amuletos e encantamentos usados para proteção contra forças malignas e para garantir boa sorte e prosperidade. A influência da religião egípcia transcendeu suas fronteiras geográficas, influenciando culturas vizinhas e sendo adaptada ao longo dos séculos. Os faraós eram vistos como encarnações dos deuses na terra, responsáveis por manter a ordem divina e garantir a prosperidade e o bem-estar de seu povo. Em resumo, a religião e mitologia do Antigo Egito são testemunhos da rica imaginação e da profunda espiritualidade dos egípcios antigos. Suas crenças permearam todos os aspectos da vida, da política à arte, da arquitetura ao cotidiano, deixando um legado duradouro que continua a fascinar e inspirar o mundo moderno com sua complexidade e beleza. A escrita hieroglífica do Antigo Egito é uma das formas mais distintas e complexas de escrita na história humana. Usada principalmente para registros oficiais, religiosos e funerários, os hieróglifos eram gravados em pedra, madeira ou papiro e apresentavam uma combinação de ideogramas, símbolos que representam palavras ou conceitos inteiros, e signos fonéticos, símbolos que representam sons ou sílabas. Os hieróglifos foram desenvolvidos durante o período pré-dinástico e gradualmente evoluíram ao longo dos milênios para incluir milhares de símbolos distintos. Cada símbolo podia ter um significado diferente dependendo do contexto em que era usado, tornando a escrita hieroglífica uma forma de comunicação rica e versátil que podia ser interpretada por escribas e sacerdotes treinados. A literatura egípcia abrange uma variedade de gêneros e temas, refletindo as preocupações e interesses da sociedade egípcia ao longo do tempo. Textos religiosos, como os textos das pirâmides e os textos dos sarcófagos, eram escritos para garantir uma passagem segura para a vida após a morte e eram frequentemente decorados nas paredes das tumbas reais e nobres. Os contos populares e mitológicos também eram populares na literatura egípcia, incluindo histórias como a disputa entre Horus e Set e o conto de Sinué, que narram eventos históricos ou lendários com personagens divinos e humanos. Esses contos, frequentemente, exploravam temas de justiça, vingança, amor e heroísmo, oferecendo uma visão vívida das crenças e valores egípcios. Os egípcios também desenvolveram uma forma de poesia, incluindo hinos religiosos e líricos que celebravam deuses específicos ou eventos importantes. Os hinos atonianos, compostos durante o reinado de Akenaton, são exemplos notáveis desse tipo de poesia, expressando devoção ao deus solar Aton e celebrando a natureza e a vida sob sua luz. A prosa egípcia incluía textos didáticos e científicos, como o Papiro de Ani e o Papiro Ebers, que ofereciam instruções sobre medicina, astronomia, matemática e agricultura. Esses textos eram usados tanto para fins educacionais quanto práticos, ajudando a preservar e transmitir conhecimentos através das gerações.
A produção literária egípcia era facilitada pela existência de uma classe de escribas altamente treinados e especializados, responsáveis por registrar e interpretar textos religiosos, administrativos e literários. Esses escribas trabalhavam nos templos, na administração real e em contextos privados, garantindo a continuidade da escrita hieroglífica e a preservação de textos importantes ao longo dos séculos. A decifração da escrita hieroglífica começou no século XIX, com a descoberta da Pedra de Roseta, uma inscrição trilíngue que incluía hieróglifos, demótico e grego antigo. O trabalho de decifração liderado por Jean-François Champollion permitiu que os estudiosos modernos entendessem melhor a estrutura e o significado dos hieróglifos egípcios, revelando insights profundos sobre a história, a religião e a cultura do Egito Antigo. Em resumo, a escrita hieroglífica e a literatura do Antigo Egito são testemunhos da sofisticação intelectual e da rica herança cultural desta civilização. Os hieróglifos foram uma ferramenta poderosa para registrar e transmitir conhecimentos e crenças ao longo dos milênios, enquanto a literatura egípcia oferece uma janela fascinante para as mentes e corações dos antigos egípcios, revelando suas preocupações, aspirações e visões únicas do mundo e do além. Ciência e conhecimento egípcio. A ciência e o conhecimento no Antigo Egito demonstram uma rica tradição de observação, experimentação e aplicação prática que contribuíram significativamente para o desenvolvimento cultural e técnico da civilização. Os egípcios antigos eram adeptos da matemática, astronomia, medicina, engenharia e agricultura, entre outras disciplinas, demonstrando uma compreensão avançada do mundo natural e uma habilidade notável para aplicar esse conhecimento em suas vidas diárias e práticas religiosas. Na matemática, os egípcios desenvolveram um sistema numérico baseado em 10, com hieróglifos que representavam números até 1.000.000. Eles aplicaram esse sistema em cálculos para medições de terras, comércio, construção de monumentos e registros administrativos. Além disso, desenvolveram métodos avançados de geometria para calcular áreas, volumes e ângulos, demonstrando uma compreensão prática e teórica da disciplina. A astronomia egípcia era crucial para determinar o calendário e os rituais religiosos, além de influenciar a agricultura e a navegação. Eles observaram as estrelas, o Sol e a Lua, desenvolvendo um calendário lunar e um calendário solar, com base na observação do movimento das estrelas e das estações do ano. Templos como Karnak e Abu Simbel também serviam como observatórios astronômicos, onde eventos como solstícios e equinócios eram monitorados com precisão. Na medicina, os egípcios antigos tinham um conhecimento impressionante de anatomia e práticas de cura. Eles desenvolveram tratamentos para uma variedade de doenças e lesões, usando ervas medicinais, massagens, cirurgia e magia. O papiro de Ebers, datado de cerca de 1550 a.C., é um dos tratados médicos mais antigos conhecidos e oferece insights sobre diagnóstico, tratamento e prevenção de várias condições médicas. A engenharia egípcia é exemplificada pela construção de pirâmides, templos, tumbas e sistemas de irrigação. Eles dominaram técnicas avançadas de construção com rampas inclinadas, levantamento de pedras gigantes e nivelamento preciso para criar estruturas duradouras que resistiram ao teste do tempo. As pirâmides de Gizé são um testemunho duradouro da habilidade técnica e organizacional dos antigos engenheiros egípcios. Na agricultura,
Os egípcios desenvolveram métodos eficazes de irrigação e cultivo que permitiram o florescimento da agricultura ao longo do rio Nilo. Eles utilizaram o ciclo anual de inundação do Nilo para fertilizar as terras agrícolas, criando sistemas de canais e represas para controlar o fluxo da água e maximizar a produção de colheitas como trigo, cevada, linho e vegetais. Além dessas disciplinas, os egípcios antigos também contribuíram para o conhecimento em áreas como metalurgia, fabricação de vidro, fabricação de papiro e técnicas de conservação de alimentos. Eles eram conhecidos por sua habilidade em trabalhar metais como ouro, cobre e bronze, produzindo joias, estátuas e objetos decorativos de grande beleza e complexidade. O conhecimento egípcio era frequentemente entrelaçado com práticas religiosas e espirituais, refletindo uma visão holística do mundo onde ciência, religião e vida diária estavam intimamente ligadas. Os sacerdotes e escribas desempenhavam um papel crucial na preservação e transmissão desse conhecimento através das gerações, garantindo que a riqueza intelectual dos egípcios antigos continuasse a influenciar e inspirar a humanidade ao longo dos séculos. Em resumo, o conhecimento científico dos antigos egípcios era vasto e diversificado, abrangendo uma ampla gama de disciplinas que demonstravam uma compreensão profunda e aplicada do mundo natural, e uma habilidade notável para inovar e criar soluções práticas para os desafios de sua época. Vida cotidiana e economia. A vida cotidiana no Egito Antigo era profundamente influenciada pelo rio Nilo e pelos ciclos anuais de inundação que tornavam a terra fértil para a agricultura. A maioria dos egípcios vivia ao longo das margens do Nilo, onde cultivavam trigo, cevada, linho e vegetais, em terras irrigadas pela inundação sazonal. A agricultura era a base da economia egípcia, sustentando não apenas os agricultores, mas também uma sociedade complexa de artesãos, sacerdotes, escribas, mercadores e funcionários governamentais. A sociedade egípcia era estratificada, com os faraós no topo da hierarquia como governantes divinos que garantiam a ordem cósmica e a prosperidade da nação. Abaixo dos faraós estavam os nobres e os sacerdotes que administravam as terras, os templos e os rituais religiosos. Os escribas desempenhavam um papel crucial na burocracia e na administração do governo, registrando impostos, contratos e eventos históricos em papiros e inscrições nas paredes dos templos e tumbas. As casas dos egípcios eram construídas com tijolos de barro secos ao sol, com tetos de madeira e palha. As casas variavam de simples cabanas de agricultores a complexos de múltiplas salas para as famílias nobres. Os egípcios valorizavam a vida familiar e a estabilidade, e a maioria das casas incluía um pátio central, quartos para dormir, uma cozinha e, às vezes, um espaço dedicado para cultos religiosos domésticos. A alimentação dos egípcios incluía pão, cerveja, vegetais, peixe do Nilo e, ocasionalmente, carne de gado, carneiro e aves. A cerveja era uma bebida popular consumida diariamente, enquanto o pão era um alimento básico essencial que era cozido em fornos de barro. As refeições, muitas vezes, eram complementadas com frutas como tâmaras, figos e uvas, além de mel, como adoçante natural. O comércio era vital para a economia egípcia, facilitado pelo rio Nilo, que servia como uma rota crucial para transporte e comércio. Os egípcios negociavam produtos como cereais, linho, papiro, pedras preciosas, metais, cerâmica e artesanatos em mercados locais e internacionais. Caravanas de camelos viajavam através do deserto,
para trocar bens com povos do Oriente Próximo e da África. A economia do Egito Antigo também dependia da mineração e da produção de metais como ouro, cobre e pedras preciosas nas minas do deserto oriental e no Sinai. Os metais eram usados na fabricação de joias, utensílios, armas e ferramentas, contribuindo para a riqueza material e o prestígio dos faraós e da elite. A vida religiosa permeava todos os aspectos da vida egípcia, com festivais, rituais e cultos realizados regularmente nos templos dedicados aos deuses. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e praticavam ritos funerários elaborados para garantir uma passagem segura para o além. Túmulos e mastabas eram construídos com cuidado e preenchidos com artefatos, comida e textos sagrados para acompanhar o falecido em sua jornada espiritual. A arte e a cultura floresceram no Egito Antigo com pinturas, esculturas, música e dança, desempenhando papéis importantes na expressão religiosa e social. A escrita hieroglífica foi usada para registrar eventos históricos, mitológicos e cotidianos, preservando a história e o conhecimento para as gerações futuras. O Egito Antigo experimentou períodos de unificação e expansão territorial sob faraós poderosos, como no Reino Novo, durante os reinados de Ramsés II e Hatshepsut. As campanhas militares, o comércio internacional e a diplomacia contribuíram para a estabilidade e o crescimento econômico do Império Egípcio. Em resumo, a vida cotidiana e a economia do Egito Antigo eram intrinsecamente ligadas à agricultura, comércio, religião e cultura. Os egípcios desenvolveram uma civilização avançada que deixou um legado duradouro de arte, ciência, religião e inovação, que continua a fascinar e inspirar o mundo moderno. Morte e rituais funerários. No Egito Antigo, a morte e os rituais funerários desempenhavam um papel central na vida e na cultura da sociedade egípcia. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e preparavam meticulosamente seus mortos para garantir uma passagem segura e uma existência eterna no além. Os rituais funerários começavam imediatamente após a morte, com a limpeza e preparação do corpo pelo embalsamador. A mumificação era um processo complexo que envolvia a remoção de órgãos internos, exceto o coração, e o preenchimento do corpo com natrão, um mineral dessecante, para desidratar os tecidos e evitar a decomposição. O corpo era então envolto em faixas de linho e colocado em um sarcófago decorado. O embalsamamento variava de acordo com a posição social do falecido, desde os faraós e nobres até os camponeses e trabalhadores comuns. Os faraós e nobres tinham processos mais elaborados de embalsamamento e rituais funerários, enquanto os camponeses eram muitas vezes sepultados em túmulos simples, com poucos objetos funerários. Os túmulos e mastabas eram construídos com cuidado e precisão para abrigar o corpo do falecido e os bens que seriam necessários na vida após a morte. As pirâmides eram os túmulos mais impressionantes e complexos, construídas como monumentos para os faraós do Reino Antigo. As pirâmides de Gizes, Bibiana e Quintipanas Quintanasnuna, incluindo a Grande Pirâmide de Quéops, são exemplos famosos deste tipo de túmulo monumental. Além das pirâmides, os nobres e os sacerdotes eram frequentemente enterrados em mastabas, estruturas retangulares de alvenaria, com uma ou mais câmaras funerárias abaixo do solo. As câmaras eram decoradas com hieróglifos e pinturas que descreviam cenas da vida do falecido, oferendas aos deuses e rituais de passagem para o além.
Os textos funerários desempenhavam um papel crucial nos rituais de passagem para a vida após a morte. Os textos das pirâmides e os textos dos sarcófagos eram inscrições sagradas, colocadas nas paredes internas dos túmulos e sarcófagos, oferecendo instruções e encantamentos para guiar o falecido em sua jornada pelo mundo dos mortos. Estes textos eram considerados essenciais para assegurar que o falecido pudesse alcançar a vida eterna ao lado dos deuses. Os egípcios acreditavam em um julgamento pós-morte no tribunal de Osíris, onde o coração do falecido era pesado em uma balança contra a pena da verdade, Maat. Se o coração fosse mais leve do que a pena, o falecido seria declarado puro e justificado para entrar no reino celestial. Se o coração fosse pesado com pecados, no entanto, o falecido enfrentaria a devoradora de almas, Amit, que o consumiria para a eternidade. Os objetos funerários eram colocados nos túmulos para fornecer ao falecido conforto e utilidades na vida após a morte. Estes incluíam alimentos, bebidas, roupas, móveis, joias, armas e até mesmo figuras chamadas de ushabtis, que poderiam ser convocadas para realizar trabalhos agrícolas ou domésticos no lugar do falecido no além. Os festivais e rituais anuais de culto aos antepassados eram realizados para honrar os mortos e garantir sua contínua felicidade e prosperidade no além. Esses festivais incluíam danças, música, oferendas de comida e bebida e leituras de textos sagrados para garantir que os espíritos dos antepassados fossem lembrados e cuidados pelos vivos. A arte funerária, incluindo pinturas murais e esculturas, retratava cenas da vida cotidiana, deuses e deusas, e rituais funerários para garantir a continuidade da alma do falecido no além. As tumbas dos nobres e faraós eram decoradas com hieróglifos que detalhavam a genealogia, os feitos e as conquistas do falecido, perpetuando sua memória e legado através das gerações. Em suma, os rituais funerários no Egito Antigo refletiam uma crença profunda na vida após a morte e uma preocupação meticulosa com a preservação do corpo e da alma do falecido. A complexidade e a riqueza dos rituais demonstram a importância da religião, da tradição e da cultura na sociedade egípcia, deixando um legado duradouro que continua a fascinar e inspirar o mundo moderno. Contribuições culturais e legado duradouro. O Egito Antigo deixou um legado cultural profundo e duradouro, que influenciou não apenas suas próprias gerações, mas também civilizações subsequentes ao longo dos milênios. Suas contribuições abrangem diversas áreas, desde arte e arquitetura até ciência, religião e organização social, estabelecendo um padrão de desenvolvimento que inspirou e moldou o mundo antigo e moderno. A arte egípcia é uma das mais reconhecíveis e distintas da história. Suas pinturas murais, esculturas e artefatos refletem uma estilização única e simbólica, com figuras humanas e divinas representadas em poses rígidas e simétricas. A arte era frequentemente usada para glorificar os faraós, os deuses e a vida após a morte, decorando templos, túmulos e objetos do cotidiano com imagens de divindades, hieróglifos e cenas da vida cotidiana. A arquitetura monumental do Egito Antigo inclui algumas das estruturas mais impressionantes e duradouras já construídas. As pirâmides de Gizé, construídas durante o Reino Antigo, são maravilhas arquitetônicas que ainda hoje despertam admiração e mistério. Além das pirâmides, os templos como Karnak e Luxor, as tumbas do Vale dos Reis e os obeliscos erguidos em todo o Egito são exemplos de engenharia avançada e um testemunho da habilidade técnica dos antigos egípcios.
O sistema de escrita do Egito Antigo, incluindo hieróglifos, hierática e demótica, foi crucial para registrar e preservar o conhecimento e a história da civilização. Os hieróglifos eram usados para inscrições monumentais, enquanto a hierática, uma forma simplificada de escrita, era usada para documentos administrativos e literatura. A decifração da Pedra de Roseta, no século XIX, permitiu aos estudiosos modernos entender melhor o significado e a estrutura dos hieróglifos, revelando insights profundos sobre a cultura e a sociedade egípcias. A religião egípcia era uma parte fundamental da vida cotidiana e influenciava todos os aspectos da sociedade, desde a política até a arte e a ciência. Os egípcios adoravam uma vasta panóplia de deuses e deusas associados a forças naturais e aspectos da vida humana. Os deuses eram frequentemente representados com atributos humanos ou animais e desempenhavam papéis específicos na criação, proteção e julgamento dos vivos e dos mortos. O legado científico do Egito Antigo é notável, especialmente em áreas como medicina, matemática e astronomia. Os egípcios desenvolveram técnicas avançadas de mumificação e cirurgia, usando ervas medicinais e instrumentos de bronze para tratar uma variedade de doenças e lesões. Na matemática, eles desenvolveram um sistema numérico baseado em 10 e usaram geometria para calcular áreas, volumes e ângulos. A astronomia egípcia era crucial para determinar o calendário e os rituais religiosos, observando o movimento das estrelas e do Sol, para prever eventos astronômicos e agrícolas. A economia egípcia era baseada na agricultura ao longo do rio Nilo, que fornecia água e fertilidade para as terras cultivadas. Os egípcios cultivavam trigo, cevada, linho e vegetais, usando técnicas avançadas de irrigação para maximizar a produção agrícola. Além da agricultura, o comércio era vital para a economia egípcia, facilitado pelo rio Nilo e pelas rotas terrestres que conectavam o Egito ao Oriente Próximo e à África. O legado cultural do Egito Antigo também inclui suas contribuições para a literatura e a filosofia. Os egípcios escreveram textos religiosos, literários e científicos que capturaram suas crenças, mitos e conhecimentos práticos. Textos como os textos das pirâmides, o Papiro de Ebers e o Conto de Sinué, oferecem insights sobre a espiritualidade, medicina e visão de mundo dos antigos egípcios, preservando sua herança intelectual para as gerações futuras. Em resumo, o Egito Antigo deixou um legado cultural e intelectual duradouro que influenciou profundamente a civilização humana. Suas conquistas em arte, arquitetura, ciência, religião e organização social estabeleceram um padrão de excelência que continua a ser estudado, admirado e celebrado até os dias de hoje. Mistérios e novas descobertas. O Egito Antigo continua a intrigar e surpreender o mundo moderno com seus mistérios e novas descobertas arqueológicas que lançam luz sobre aspectos ainda desconhecidos de sua civilização milenar. As pirâmides de Gizé, em particular, continuam a ser um foco de especulação e investigação devido à sua monumentalidade e à precisão de sua construção. As teorias sobre como foram construídas e a precisão de seu alinhamento com as constelações ainda despertam debates entre os estudiosos. Recentemente, novas descobertas arqueológicas revelaram tumbas, cidades perdidas e artefatos preciosos que fornecem novos insights sobre a vida cotidiana e as práticas religiosas dos antigos egípcios. Por exemplo, a descoberta da cidade perdida de Tanis, no delta do Nilo, revelou uma riqueza de artefatos bem preservados
que datam do período do Novo Reino, incluindo estatuetas, joias e cerâmicas. Outra área de mistério é a tumba do faraó Tutankhamon, descoberta por Howard Carter em 1922. A descoberta de sua tumba intacta, com seus tesouros preciosos e artefatos funerários, capturou a imaginação do mundo e lançou luz sobre a riqueza e a arte da época. Estudos recentes sobre os restos mortais de Tutankhamon sugerem que ele pode ter morrido jovem devido a complicações após uma fratura na perna, desafiando teorias anteriores de assassinato ou conspiração. A esfinge de Gizé é outro enigma intrigante, com sua cabeça representando um faraó e seu corpo de leão simbolizando poder e força. A idade e a origem exata da esfinge continuam a ser debatidas, assim como o propósito de suas câmaras subterrâneas e passagens misteriosas que ainda não foram totalmente exploradas. Além dos monumentos icônicos, as tumbas e mastabas no Vale dos Reis continuam a revelar segredos sobre os faraós e seus rituais funerários. As pinturas murais e hieróglifos nas tumbas oferecem insights preciosos sobre a mitologia egípcia, os rituais de passagem para a vida após a morte e as crenças religiosas dos antigos egípcios. Descobertas recentes, como a tumba de Psusennesprey, revelaram tesouros deslumbrantes que iluminam a grandiosidade e a sofisticação da cultura egípcia. Avanços na tecnologia, como a utilização de imagens de radar e escaneamento a laser, têm permitido aos arqueólogos fazer novas descobertas sem a necessidade de escavação física, revelando complexos subterrâneos e estruturas ocultas que antes eram invisíveis. Isso inclui a descoberta de novas câmaras ocultas dentro das pirâmides e tumbas, que podem conter artefatos preciosos ou revelar novos aspectos da vida e cultura do Egito Antigo. Além das descobertas arqueológicas, estudos genéticos e antropológicos têm fornecido novos insights sobre a ancestralidade dos antigos egípcios e sua interação com outras culturas do Mediterrâneo e do Oriente Próximo. A análise de múmias e esqueletos revelou informações sobre saúde, dieta e práticas funerárias, ajudando a reconstruir a vida cotidiana e as práticas culturais dos antigos egípcios com maior precisão. Em resumo, os mistérios e novas descobertas do Egito Antigo continuam a alimentar a curiosidade e o fascínio do mundo moderno. Cada nova descoberta oferece uma janela para o passado, revelando não apenas a grandiosidade e sofisticação da civilização egípcia, mas também os desafios e as inovações que moldaram uma das culturas mais duradouras e influentes da história da humanidade. Preservação e conservação. A preservação e conservação do Egito Antigo é uma preocupação fundamental para arqueólogos, historiadores e autoridades governamentais, dada a importância cultural e histórica das antigas civilizações egípcias. Ao longo dos séculos, o clima árido do Egito tem contribuído para a preservação de muitos artefatos e monumentos, mas o aumento do turismo e as mudanças ambientais apresentam desafios significativos para a conservação a longo prazo. As pirâmides de Gizé, os templos de Luxor e Karnak e as tumbas do Vale dos Reis estão entre os monumentos mais emblemáticos que requerem cuidados especiais. A erosão causada pelo vento e pelo clima pode danificar as estruturas de pedra ao longo do tempo, exigindo intervenções regulares de conservação para reparar danos e evitar a deterioração. Os esforços de conservação incluem técnicas modernas de monitoramento e manutenção, como a aplicação de revestimentos protetores, sistemas de drenagem para evitar infiltrações de água
e o uso de materiais compatíveis com os originais durante restaurações. Muitos artefatos e monumentos também estão sendo digitalizados em 3 dimensões para documentação detalhada e preservação virtual. A gestão do turismo é uma preocupação crucial para a preservação. Milhões de turistas visitam o Egito anualmente para ver suas antiguidades, o que pode causar desgaste físico nas estruturas e artefatos. Limitar o acesso a áreas sensíveis, controlar o número de visitantes e educar o público sobre a importância da conservação são estratégias essenciais adotadas pelo governo egípcio e por organizações internacionais. Além dos desafios físicos, a conservação do Egito Antigo também enfrenta ameaças como o tráfico ilegal de antiguidades. Artefatos valiosos são frequentemente contrabandeados do país para o mercado negro internacional, incentivando esforços para proteger e monitorar sítios arqueológicos e implementar leis rigorosas contra a exportação ilegal de antiguidades. A cooperação internacional desempenha um papel crucial na preservação do patrimônio egípcio. Organizações como a Unesco e museus ao redor do mundo colaboram com o Egito para financiar projetos de conservação, treinar profissionais locais em técnicas modernas de preservação e promover a conscientização global sobre a importância cultural e histórica do Egito Antigo. Os avanços na tecnologia estão transformando a conservação do Egito Antigo, com novas técnicas de análise científica permitindo uma compreensão mais profunda da composição dos materiais antigos e das causas da deterioração. Isso inclui análises químicas, datação por radiocarbono e escaneamento a laser para estudar e preservar artefatos sem danificar os originais. Em resumo, a preservação e conservação do Egito Antigo são essenciais para garantir que as futuras gerações possam continuar a aprender e se maravilhar com a rica história e cultura da civilização egípcia. Com esforços contínuos de conservação, educação pública e cooperação internacional, o legado do Egito Antigo pode ser protegido e apreciado por muitos anos vindouros. E conclusão: o estudo abrangente do Egito Antigo revela uma civilização extraordinária que floresceu por milênios às margens do rio Nilo. Desde as pirâmides majestosas de Gizé até os templos grandiosos de Karnak e Luxor, cada aspecto da cultura egípcia reflete uma riqueza de conhecimento, habilidade e devoção religiosa que deixou um legado duradouro no mundo. A sociedade egípcia era altamente estratificada, com uma classe dominante composta pelos faraós, nobres e sacerdotes que exerciam controle sobre a vida política, religiosa e econômica. Abaixo deles estavam camponeses, artesãos e escribas, que sustentavam a economia agrícola do país através de métodos avançados de irrigação e cultivo. A religião egípcia era central na vida cotidiana, permeando todos os aspectos da sociedade, desde a construção de monumentos até os rituais funerários elaborados. Os egípcios adoravam uma vasta panóplia de deuses e deusas associados a forças naturais e aspectos da vida humana, como o sol, a fertilidade e a morte. A arte egípcia é uma das mais distintas e reconhecíveis da história, com suas pinturas murais, esculturas e objetos cerimoniais que capturam a vida cotidiana, a mitologia e os rituais funerários. A escrita hieroglífica, hierática e demótica era usada para registrar eventos históricos, leis, tratados e textos religiosos, permitindo aos estudiosos modernos decifrar a história e a cultura egípcia. A arquitetura egípcia é marcada pela construção de monumentos colossais, como as pirâmides, templos e tumbas,
que refletem a habilidade técnica e o conhecimento matemático dos antigos arquitetos e engenheiros. A precisão com que essas estruturas foram construídas continua a desafiar a compreensão moderna, alimentando teorias e debates sobre os métodos de construção e a engenharia envolvida. Os avanços científicos dos egípcios, como na medicina, matemática e astronomia, demonstram uma sociedade avançada que desenvolveu técnicas complexas de mumificação, tratamento médico e calendários baseados nos movimentos astronômicos. Essas realizações foram fundamentais para a organização social e para o desenvolvimento de uma cultura rica e sofisticada. A economia egípcia era baseada na agricultura ao longo do rio Nilo, com culturas como trigo, cevada e linho sustentando a população. O comércio também era vital, facilitado pelo Nilo e pelas rotas terrestres que conectavam o Egito ao Oriente Próximo e à África, permitindo a troca de bens e ideias. Os rituais funerários revelam uma crença profunda na vida após a morte, com os egípcios preparando meticulosamente seus mortos para uma jornada segura para o além. Tumbas e mastabas foram construídas e decoradas com pinturas murais e hieróglifos, que oferecem uma visão vívida das crenças religiosas e dos rituais de passagem. O legado duradouro do Egito Antigo transcende os séculos, influenciando civilizações posteriores em todo o mundo. Suas contribuições culturais, como a arte, a arquitetura, a escrita e a religião, estabeleceram padrões de excelência que inspiraram e moldaram o curso da história humana. A preservação e conservação contínuas dos monumentos e artefatos egípcios são essenciais para proteger este patrimônio único e garantir que sua rica herança seja apreciada por muitas gerações futuras.